Olá, bem-vindo ao nosso canal Fragmentos Teóricos. Espero que cada um de vocês e seus familiares estejam bem de saúde. Bem, a pandemia do coronavírus, à medida que foi se alastrando pelo mundo, também foi ocupando os espaços da mídia e das nossas relações sociais. Hoje, então, quero abordar sobre esse assunto, sobre o aspecto social, dessa história da gente ficar isolados em casa e não podermos mais irmos à rua até termos a certeza de que essa pandemia passou. Mas antes disso, solta a vinheta, Ivo. A filósofa alemã Hannah Arendt, em seu livro A Condição Humana, de 1958, faz uma distinção entre a esfera pública e a esfera privada. Para Arendt, o que distinguia a cidade, a rua, a polis, ou seja, a esfera pública, do espaço da casa, da família, ou seja, da esfera privada, era a liberdade da esfera pública em relação à desigualdade da esfera privada. As duas esferas funcionam numa relação de completude, onde as nossas necessidades na vida dentro de casa funcionam como uma condição natural para que possamos buscar o suprimento dessas necessidades na rua, como o trabalho, por exemplo, para pagar as despesas domésticas. Essa restrição à circulação social, chamada de isolamento social, rompe com essa relação entre as duas esferas. Para Arendt, a polis é o lugar da igualdade, enquanto o espaço da casa é o centro das desigualdades. Na cidade, segundo Arendt, deveríamos ser tratados, ou somos tratados, como igualmente estranhos, ao passo que em casa, por sermos reconhecidos, também apresentamos nossas desigualdades e somos tratados com distinção. Seja no espaço público ou privado, vivemos nossas relações e nos construímos através delas. Mesmo quando isolados ou confinados a espaços restritos, buscamos construir nossas regras para nos adaptarmos às novas relações. Podemos observar claramente isso quando tratamos do isolamento de indivíduos em presídios ou em hospitais de internação psiquiátrica, por exemplo, onde existe um tensionamento entre o mundo doméstico e o mundo das instituições. O sociólogo canadense Erving Goffman, em seu livro Manicômios, Prisões e Conventos, de 1961, denominava esses lugares de instituições totais, que, segundo ele, podem ser definidas como um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrativa. Goffman classificava as instituições totais em 5 agrupamentos. 1. Instituições para cuidar de pessoas incapazes e inofensivas, como orfanatos e asilos. 2. Instituições para cuidar de pessoas incapazes de cuidar de si mesmas e são uma ameaça à comunidade, como sanatórios para pacientes com hanseníase e hospitais psiquiátricos. 3. Instituições que abrigam indivíduos que representam perigos intencionais à sociedade, como as cadeias e penitenciárias. 4. Instituições para realizar de modo mais adequado alguma tarefa de trabalho, como os quartéis e navios. E 5. Instituições que servem de refúgio do mundo, como os mosteiros e conventos de clausura. O espaço doméstico não é visto por Goffman como uma instituição total. Apesar do nosso local de moradia não ser exatamente um lugar de liberdade, exatamente por impor as suas próprias regras, podemos entrar e sair dele no momento em que bem entendermos. É exatamente essa liberdade de poder ir e vir quando quisermos é que diferencia a nossa casa de um presídio, de um convento de clausura ou de um asilo. O chamado isolamento social provoca algumas mudanças nessa liberdade nos ambientes domésticos. Afinal, determina que sair de casa é um perigo e as pessoas da mesma família com coronavírus, por exemplo, devem ser isoladas do próprio convívio familiar.
Mas se já vivíamos, de certa forma, isolados voluntariamente em nossas redes sociais, presos em nossas telas de smartphones, criando mais distanciamento do que aproximações, produzindo bolhas ou caixinhas de agrupamentos virtuais, apenas com aqueles que afinam com a nossa forma de pensar, então por que o isolamento social imposto pela pandemia começou a causar tanto pânico nas pessoas? A resposta mais lúcida a essa questão, para mim, é a do sociólogo alemão Georg Simmel, em seu livro Segredo e Sociedades Secretas, de 1991, no qual ele diz: toda relação entre os homens faz nascer em um a imagem do outro. Precisamos da convivência social para experimentar a diversidade de humores e sentimentos, agitar conflitos e divergências de opiniões. Por isso, o nosso convívio social, seja fisicamente ou pela internet, exprime uma relação quantitativa de harmonia e de dissonância, de simpatia e de antipatia, de sedução e repulsa, de competição, enfim, de liberdade, como diz Hannah Arendt. A ideia é de que quando nos recolhemos ao nosso espaço familiar, junto com outros membros da nossa família, no isolamento social, temos que nos comportar de acordo com as regras estipuladas para essa convivência familiar. E não com aquelas regras que temos nas ruas, onde usamos máscaras de representação, por exemplo, no nosso local de trabalho. Isso tudo dentro de um espaço bem mais restrito do que a cidade. Isso se torna mais angustiante pelo fato de que o isolamento social se impõe não por grades ou muros, mas pela ameaça da morte. A morte que está por toda parte na sociedade humana e se apresenta de maneira aleatória e muitas vezes inexplicável, e não só na pandemia da Covid-19. Por isso, a primeira reação social a essa ação de isolamento foi a da negação de que a doença causada pelo coronavírus pudesse ser tão grave a ponto de nos levar à morte. As pessoas não querem acreditar que existem possibilidades no mundo que podem pôr fim às nossas vidas por causa de um abraço, um beijo, um aperto de mãos ou pelo simples fato de estarmos fisicamente juntos. A descoberta de que o contato físico é a principal causa de transmissão do coronavírus fez com que muita gente repensasse a vida virtual que estavam levando. Repensar que o mais importante não é nos preocuparmos com a nossa aparência para agradar aos outros, nos enfeitarmos com marcas e produtos caros para demonstrar o quanto somos felizes e bem-sucedidos em nossas redes sociais, e deixar de lado os cuidados com a nossa saúde, nossos sentimentos verdadeiros e a nossa espiritualidade. Essa busca desenfreada pela aparência e o consumo ocupou quase todo o nosso tempo. A vida não precisava mais ser, bastava aparecer. A ida à casa da vovó, as refeições em família, os encontros descontraídos com os amigos foram substituídos muitas vezes por reuniões de trabalho e postagens na internet para exibir uma vida de fantasias, ao invés de vivenciar nossa realidade. Foi preciso uma pandemia mundial para nos ensinar aquilo que precisávamos aprender, mas que não estávamos dando muita atenção, como, por exemplo, que o poder não tem tanto valor e o dinheiro não tem tanto poder diante de uma realidade terrível como essa. E olha que já tivemos outras pandemias causadas por outros vírus que tentaram nos ensinar as mesmas coisas. Mas muitas nem são conhecidas, talvez pelo fato de não terem tido toda a tecnologia midiática que dispomos hoje. A gripe espanhola, por exemplo, que começou nos campos militares dos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919, quando ainda acontecia a Primeira Guerra Mundial, atingiu 500 milhões de pessoas no mundo e matou mais de 50 milhões em todo o planeta, sendo 35 mil só no Brasil. E o que aconteceu depois disso?
Ao contrário do que muitos pensam, depois da pandemia da gripe espanhola, muitos continuaram sem ter aprendido absolutamente nada, insistindo em seus discursos de ódio, de segregação, de individualismo e de ganância. E agora, será que com essa pandemia da Covid-19 iremos aprender alguma coisa? Podemos ter uma ideia da resposta olhando para as grandes empresas que trataram logo de dar um jeito de ganhar mais dinheiro e obter mais lucro com a pandemia. Algumas, inclusive, utilizando-se de publicidade para vender a ideia de que estavam promovendo ação social. Ou mesmo daqueles cidadãos comuns que falsificaram álcool gel para vender a preços exorbitantes a uma população sedenta de cuidados. Somente repensando nossas próprias atitudes e avaliando o nosso comportamento diante dos outros com respeito e responsabilidade, refletindo sobre as questões mais importantes das nossas vidas e exigindo ações sérias dos nossos governantes, é que conseguiremos superar essa pandemia. Um forte abraço, eu espero por cada um de vocês com saúde em nosso próximo fragmento teórico. Até lá!